Olá, pessoal! Bem-vindos agora à aula 4 do nosso curso de Laboratório de Física 1. Eu sou o professor Bruno Mintz, do Instituto de Física da UERJ, e junto comigo, coordenando esse curso, estão os professores Maria de Fátima e Jim. Nessa aula 4, nós vamos falar um pouco sobre como quantificar a incerteza e a dispersão dos dados que vocês podem encontrar em experimentos no laboratório. Então, para isso, nós vamos apresentar rapidamente o conceito de desvio médio, ou de desvio absoluto médio, que vai ser um conceito apenas auxiliar para nós, né? Vai servir como uma espécie de ajuda didática, mas nós não vamos utilizá-lo na prática. O que nós vamos utilizar realmente como uma quantificação da incerteza vai ser o desvio padrão. Então, a seguir, depois de falar sobre desvio médio, eu vou falar sobre variância e desvio padrão. E, finalmente, vou conectar a variância e o desvio padrão com a hipótese da distribuição normal de probabilidades. Então, vamos lá. Eu queria falar, então, inicialmente sobre o desvio médio, ou desvio absoluto médio, como essa quantidade que vai nos auxiliar a entender como é possível fazer a quantificação da dispersão dos dados, ou seja, dá um número que nos diga quão espalhados ou quão dispersos estão os dados. Como nós vimos em aulas anteriores, isso dá uma noção, portanto, da precisão dos nossos dados. Então, vamos lá. Suponha que eu possa desenhar uma reta que seja basicamente a reta real, e nessa reta eu posso marcar vários valores, que vão ser valores de medidas. Então, eu tenho um conjunto X formado por N medidas, né? Esse N pode ser aí qualquer número natural, né? 1, 2, 3, até qualquer coisa. Então, eu tenho N medidas, né? N dados experimentais, e eu posso marcá-los aqui por essas marquinhas pretas na reta real, só para indicar aqui graficamente para a gente de uma forma meio genérica, né? Beleza, e aí eu posso também calcular o valor médio dessas medidas, né? Então, digamos que eu esteja medindo uma quantidade específica, aí, sei lá, o tamanho de um objeto. E cada vez que eu meço, eu tenho um valor ligeiramente diferente do outro, e aí eu vou ter esse conjunto de dados. Mas qual é o melhor valor que eu posso estimar, uma vez que eu tenho esse conjunto de dados, para o tamanho real desse objeto? Então, isso é a média, né? Então, o valor médio seria uma boa forma de indicar, de estimar o valor verdadeiro desse objeto que eu estou medindo. Mas, como nós podemos ver, os valores de fato medidos, eles são, em geral, diferentes do valor médio, né? Então, eu posso dar um exemplo, né? Eu posso pegar um qualquer aqui, um dado qualquer, que eu vou chamar de x índice i. Esse i pode ser 1, 2, 3, qualquer coisa, né? Desse conjunto aqui, pode ser qualquer um desses dados. E então, a diferença ou a distância, melhor dizendo, entre o valor médio e o valor de cada medida é o que nós chamamos de desvio. Tá? Então, desvio é nada menos do que a distância entre cada valor e o valor médio. Então, claro que desvio, eu estou falando desvio de cada dado. Então, o valor x1 tem um desvio que é isso aqui, né? É a distância, ou seja, o módulo da diferença entre ele e a média, entre o valor médio. E como que a gente pode, então, ter uma noção da dispersão dos dados? Então, a gente vê que quanto mais afastados estão os pontos entre si, ou seja, mais espalhados, mais dispersos estão os pontos, também maior vai ser a distância dos pontos, em média, até o valor médio, até o x aqui entre colchetes. Então, se eu calcular a média desses desvios, se os dados estiverem muito espalhados, eles vão ter uma média de desvio que é grande. Se os pontos estiverem muito concentrados, essa média dos desvios vai ser um valor pequeno. Então, isso, em princípio, serve, né, como uma quantidade que mede a dispersão dos dados. E esse, então, é o chamado desvio médio,
que eu defino dessa forma, né? Então, se x é o meu conjunto de dados, o ΔX aqui para mim vai ser o meu desvio desvio médio do conjunto de dados. Então, o que eu faço? Eu quero saber a média dos desvios. Como é que eu calculo o valor médio de alguma coisa? Então, se eu quero o valor médio desse conjunto x, eu pego cada elemento do conjunto x, somo, né, todos os elementos do conjunto e divido pelo número de elementos que tem no conjunto. Isso é para achar o valor médio do x. Mas e se eu quiser o valor médio dos desvios? É a mesma ideia. Eu somo todos os desvios e divido pelo número de desvios. Então, isso daqui vai me dar, evidentemente, o desvio médio. Para a gente prosseguir com um pouco mais de agilidade, eu queria comentar algo sobre a notação de somatório, para quem ainda não conhece. Então, vamos lá. A média aritmética ela é definida, né, dessa maneira, como eu estou repetindo aqui várias vezes. Né? É a soma de todos os dados dividido pelo número de dados. Uma outra maneira de escrever rigorosamente a mesma coisa é essa daqui. Uma outra notação para escrever a mesma fórmula. Então, o que nós temos aqui? É a mesma quantidade, é a média. Então, nós temos aqui o n dividindo, né? Então, 1 sobre n, que multiplica o somatório. Então, esse símbolo todo que está aqui é um somatório. Eu uso, então, essa letra, que é a letra sigma, letra grega sigma maiúsculo, que representa o somatório. O que eu estou somando, então? Eu estou somando os valores de x índice j. E o que é esse j? O j é esse número que aparece aqui embaixo. Né? Então, o j é um número que vai desde 1 até n. Então, isso daqui representa o somatório, é assim que a gente lê, né? É o somatório de xj com j indo de 1 até n. Exatamente o que nós temos aqui. Né? Então, eu tenho xj primeiro com x igual a 1. Está aqui, ó, x1. É um somatório, então eu vou somar com xj, só que agora j igual a 2. Depois eu somo com xj com j igual a 3. E assim por diante, até somar xj com j igual ao número que está aqui em cima, que é n. Uma observação é que esse númerozinho j que aparece aqui, ou que aparece aqui no somatório, na verdade eu escolhi a letra j, mas eu poderia escolher qualquer letra ou qualquer símbolo. O importante é que esse número, né, como ele vai ser substituído, j vai valer 1, depois vai valer 2, até chegar no n, não importa se eu uso j, se eu uso k, se eu uso i, qualquer letra, porque vai ser substituído mesmo. Então, isso daqui, esse j, é o que a gente chama de índice mudo. Tá? Então, é isso. Nós temos que o valor médio vai ser 1 dividido por n, o número de dados, vezes o somatório de todos os dados. É isso daqui. Então, essa é a maneira como nós representamos. Só para dar um outro exemplo, deixa eu considerar aqui um outro somatório que não vai ser muito útil no nosso curso de laboratório, mas serve aqui só para a gente discutir um pouco a notação de somatório. Esse daqui, então, eu leio como sendo o somatório de 2 elevado a k, com k indo de 0 até 4. Então, como que é esse somatório? Eu vou somar, né? Começando 2 elevado a k, com k igual a 0. Depois eu somo 2 elevado a k igual a 1. 2 elevado a k igual a 2, 2 elevado a k igual a 3, 2 elevado a k igual a 4. Então, isso aqui vai me dar 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, e se eu fiz certinho a conta, dá 31. Então, esse é o valor desse somatório. Então, reescrevendo aqui o desvio médio, que é, né, essa média dos desvios, na notação de somatório, nós ficamos com este símbolo que está aqui. Então, eu tenho 1 sobre n, aqui, 1 sobre n, que multiplica o somatório dos desvios. Tá? E é isso que é dessa forma que nós vamos escrever agora. Tá? Para as fórmulas não ficarem muito grandes, observem que a fórmula de baixo é escrita de uma maneira mais compacta do que a de cima. Então, nós vamos sempre optar pela notação de somatório, pelo menos dar alguma preferência a ela. Tá.
Então, o desvio médio, que é definido dessa maneira, 2 pontos igual, significa que eu estou definindo, tá? Não é nada muito especial. Tá? É igual, né? Só que é um igual que está definindo. Então, eu estou definindo o desvio médio como sendo isso daqui, né? É a definição que nós já temos. Beleza, então, o desvio médio, como eu pude argumentar naquele desenhozinho, né, que a gente tem um desvio de um ponto até a média e tal, dá para entender o que ele é, ou seja, é uma coisa intuitiva e também é relativamente fácil de calcular. Né? Só calcular aqui os desvios, né, soma tudo, divide por n, tá feito o cálculo do desvio médio. Mas tem um problema. Né? O problema é que esse número, esse desvio médio, embora ele seja fácil de calcular, seja intuitivo, ele não resulta de uma análise teórica da teoria de probabilidade, da teoria do erro, ou seja, da tal da distribuição normal de probabilidade. Vocês lembram lá da aula sobre as gaussianas, quando a gente faz muitas medidas, a gente acredita que a distribuição dos dados obedece mais ou menos uma curva gaussiana e, bom, esse desvio médio ele não surge muito naturalmente da distribuição de probabilidade gaussiana. Então, na verdade, nós temos aqui novamente o problema da estatística. Né? Qual seria uma boa quantidade, pelo menos do ponto de vista estatístico, que a gente deduz a partir da distribuição normal, que sirva para quantificar a dispersão dos dados? Então, daqui para frente, não vai ser mais o desvio médio. Que quantidade seria essa? Então, vamos lá. O desvio, que é o que nós calculamos até agora, né, nós consideramos até agora, é isso. Né? O desvio de um certo dado vai ser a distância dele até o valor médio, sem o sinal. Então é isso. O desvio é a distância entre um dado valor e o valor médio. Nós podemos considerar uma outra coisa, e essa outra coisa sim é que vai levar a algo com um significado teórico mais relevante, que é o desvio quadrático. Então é simplesmente pegar o desvio e elevar ao quadrado. Né? Nada demais, só isso. Em vez de pegar só a distância, você pega a distância e eleva ao quadrado. Isso nos dá então desvio quadrático. Então podemos refazer aquele desenho, né? Nós temos os vários pontos, tem um valor médio, pego um valor qualquer e está aqui o desvio. Só que em vez de pegar a média dos desvios, eu vou considerar agora não os desvios, mas eu vou considerar os desvios ao quadrado. Isso vai me dar então esse conjunto de desvios quadráticos. Se eu pegar a média desses desvios quadráticos, vai ser então a minha quantidade de interesse. Então, eu considero aqui um dos desvios quadrados, depois eu vou calcular a média deles. Então, a média de alguma coisa, o que é? Se eu tenho um conjunto de dados e vou calcular a média dessa quantidade, que aqui vai se chamar variância. Como é que eu calculo a média de um conjunto? Eu somo todas essas coisas e divido pelo número de dados que eu tenho. Então, como eu tenho n dados, eu vou ter n desvios quadráticos. Então, a média deles é soma todo mundo e divide pelo número de dados que eu tenho, sendo que o ΔI quadrado é o desvio, né, quadrático. Beleza. Então, isso daqui vai ser o desvio quadrático médio, que é chamado de variância. Tá? Tem esse nome bonito aí. E se eu substituir simplesmente o valor do desvio quadrado em termos de cada dado e do valor médio, simplesmente substituindo aqui, eu obtenho então essa fórmula mais bonita, né, maiorzinha. Mas é a mesma coisa, isso daqui é a variância, que vai ser então a nossa quantidade principal. Resumindo um pouco até agora. Então, nós vamos usar como principal medida do desvio a variância, mas aqui eu vou ser um pouco mais específico, vou chamar já com um nome um pouco mais correto, que é a variância populacional. Daqui a pouco eu explico por quê. Então, esse é o bicho, tá? Essa é a variância populacional. Então, eu pego os desvios ao quadrado, somo
todos os desvios ao quadrado e divido pelo número de dados que eu tiver. Tá? Ou seja, é a média dos desvios quadrados. Tá, aí tem uma questão, tá, para a gente pensar um pouquinho, que é a seguinte. A variância eu defini, então, dessa maneira, né, como sendo a média dos desvios ao quadrado. Então, suponha que você esteja medindo uma distância. Então, esse x que está aqui, cada um dos xk's, né, cada um dos x que pertence aqui ao nosso conjunto de dados, é uma distância. Então, se eu estou fazendo essa medida de distância em centímetros, cada um dos valores de x está em centímetros e, obviamente, o valor médio também está em centímetros. Então, quero fazer aqui uma análise dimensional. Quando eu fizer a subtração, obviamente, a diferença, o desvio vai estar em centímetro, mas aqui eu vou elevar ao quadrado, né? Então, quando eu elevar cada um desses ao quadrado, eu vou ter algo em centímetros ao quadrado, e aí a soma vai estar em centímetros quadrados, ou seja, a variância de algo que está em centímetros está em centímetro ao quadrado. Tá? Então, é isso daqui, né? Qualquer que seja a unidade de medida do x, pode ser uma distância, mas também pode ser tempo, pode ser, sei lá, resistência elétrica, qualquer coisa, força. A unidade da variância vai ser o quadrado da unidade do x, por causa da própria definição. Tá? E como é que a gente conserta isso? Porque a gente quer uma medida da dispersão dos dados de x. Então, se x está em metro, eu quero saber quantos metros para lá ou para cá pode estar a minha medida. E a variância me dá algo em metro ao quadrado, por exemplo. Aquela mesma unidade ao quadrado. Como é que eu conserto isso? É simples, é só tomar a raiz quadrada. Se tem alguma coisa que está ao quadrado, se eu tirar a raiz quadrada, né, eu volto. Então, isso dá origem ao desvio padrão. Ao desvio padrão de um certo conjunto de dados. E o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Como nós estávamos falando da variância populacional, daqui a pouco eu vou fazer a diferença de um para o outro, né? Então, eu tenho a variância populacional. Quando eu tiro a raiz quadrada, isso me dá o desvio padrão populacional, que está aqui. Então, é basicamente aquela média dos desvios ao quadrado, só que dentro de uma raiz quadrada. Ou seja, esse bicho que está aqui vai ter a mesma unidade do x, então ele vai poder servir como uma medida de dispersão dos dados de x. E aí, com relação à unidade, né, digamos que o x seja um tempo, então estou medindo o x em segundos. A variância ela vai estar em segundos ao quadrado, mas quando eu tirar a raiz quadrada para calcular o desvio padrão, aí vai estar em segundos. Desculpa aqui, minha escolha foi péssima, né? Enfim, porque esse S, que é o desvio padrão, não tem nada a ver com esse S que está aqui à direita, né? Esse daqui é o desvio padrão e esse S aqui é o segundo, é a unidade, né? A unidade do x. Tá, e aí o outro exemplo que eu posso considerar é se esse valor de x que eu estou medindo, se for uma medida de área. Então, digamos que eu esteja medindo essa área em metros quadrados. A variância, é fácil você se convencer que ela vai estar descrita em metros elevado à quarta, né? Porque vai ser metro ao quadrado elevado ao quadrado. Então, vai dar metro à quarta. Mas aí, quando eu calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada, então vai estar em metro quadrado. Aí vai fazer sentido, né? Falar da dispersão desses dados de área, algo que está em metro quadrado também. Tá? Então, é isso. A gente vai utilizar o desvio padrão para estimar a dispersão dos dados. Vai servir. Tá? E aí, eu tinha falado que aquele era o desvio padrão populacional, a variância populacional. Então, isso tem a ver com aquele conceito que eu falei numa aula anterior sobre o conceito de população e o conceito de amostra. Então, a população seria o conjunto completo, né, o universo das medidas, e esse conjunto, no caso do laboratório, seria basicamente o conjunto de todas as medidas que você pode fazer na vida, né, enquanto o experimento existir nas mesmas condições. E esse conjunto completo, normalmente ele é impossível, ou pelo menos muito caro, ou muito difícil de ser acessado. Então, o que a gente faz na prática é considerar uma amostra, ou seja, um subconjunto típico dessa população. E aí a gente tem um acesso que é possível, né, esse subconjunto, essa amostra. Então, interessa a nós não considerar o conjunto
todo, mas apenas uma parte, uma amostra dessa população. Então, dessa forma, o desvio padrão que nós vamos consultar, né, considerar, ele não vai ser o desvio padrão populacional, mas ele vai ser o desvio padrão amostral, que é um pouquinho diferente. Tá? Então, a fórmula do desvio padrão amostral é um pouquinho diferente, eu não estou demonstrando aqui, tá? Mas vocês, olhando um e olhando o outro, veem que está tudo dentro da raiz quadrada, e em vez de você dividir por n, como era o caso da população, no caso do desvio padrão amostral, você divide por n menos 1. Tá? A demonstração disso... Não, e esse é o cara legal, tá? Então, por isso o sorrisinho aqui, esse é o cara legal. Tá? Essa é a diferença, basicamente. Em vez de ser dividido por n, dividido por n menos 1, no caso amostral. Tá? E a justificativa para esse n menos 1, vocês podem encontrar, por exemplo, no capítulo 7 do livro do Vuolo. Tá? Lá ele explica, não é nosso objetivo aqui entrar no detalhe da razão, porque tem esse n menos 1, né? Mas vocês podem consultar, tá bom? É só uma questão de praticidade mesmo do curso. A gente quer inicialmente que vocês usem as fórmulas, mas é claro, quem estiver interessado, né, eu estimulo muito que busque aqui no livro, também pode perguntar durante os atendimentos, tá, para os professores. Um argumento também para esse n-1 pensa o seguinte: vamos supor que você tenha um conjunto de dados que é apenas um único dado. Tá? Considera que esse um único dado seja a tua população completa. Se você considera o desvio padrão populacional, o que vai acontecer? Bom, se eu tenho um único dado, e esse único dado é toda a minha população, é claro que a média dessa população corresponde a esse único dado. Né? A média de um único dado é ele próprio. Então, esse desvio ele vai ser igual a zero, porque o dado vai ser igual à média. Então, eu vou ter zero aqui e vou ter um dado. Então, eu vou ter dividido por 1. 0 dividido por 1 dá 0. Então, quando eu considero o desvio padrão de um conjunto que tem um dado apenas, se for o desvio padrão populacional, esse negócio vai dar 0. Tá bom, faz todo sentido. Se você observou a população completa e ela não só tem um dado, é aquele e acabou, é aquele único dado. Não tem flutuação, não tem dispersão, a dispersão é 0. Então, essa tua medida de dispersão, que é o desvio padrão populacional, seria 0. Isso se você realmente estivesse olhando toda a população. No laboratório não funciona assim. A gente está sempre olhando uma amostra no laboratório. Aí pensa que você está no laboratório agora e você faz uma única medida. E você sabe que você está olhando uma amostra. Né? Esse um dado que você está tomando é uma amostra de um dado. Isso estatisticamente é um desastre. Né? E uma maneira de você ver isso é a seguinte: o desvio desse conjunto de um único dado vai continuar sendo 0, porque o teu valor médio e o teu valor, né, são iguais. Então, esse somatório aqui vira 0. Só que quando você olha esse número que está aqui na frente, você tem um único dado. Então, n é igual a 1. Ou seja, o denominador que aparece aqui vai dar 0. Então eu vou ter que esse somatório dá 0 e eu vou dividir por 0. Eu tenho uma indeterminação, eu tenho 0 sobre 0. O que isso significa no caso da amostra? Que se eu tiver um único elemento sendo medido, e isso é uma amostra, o meu desvio padrão, que é a minha medida de dispersão dos dados, vai dar 0 sobre 0, ou seja, eu não sei, é indeterminado. Se eu meço um único dado, eu não tenho a menor ideia de quanto seja o desvio, né? Quanto que seja a dispersão dos meus dados. Isso é uma maneira de entender um pouquinho o que tem a ver esse n-1. Tá? Mas, como eu disse, uma boa justificativa matemática, de fato, né, baseado na teoria de probabilidade, você encontra no livro do Vuolo. Então, recomendo que os curiosos olhem lá, estudem o livro. E agora, eu gostaria de dar um exemplo numérico de como que a gente pode calcular essas coisas. Então, eu tenho lá o meu conjunto X de medidas, tem a média, o desvio médio, a variância e o desvio padrão amostral. Então, vamos lá, vamos ver como podemos calcular isso no Excel. Aqui no Excel, então, eu preparei um conjunto de 14 valores, né, que foram números gerados aleatoriamente,
E nós podemos, então, calcular todas essas coisas. Eu vou começar calculando a soma dessas quantidades. Então, vamos lá. Para isso, eu posso utilizar a função soma. E aqui eu seleciono, então, todas essas células. Eu posso fazer, por exemplo, com o mouse. Então, eu vou arrastando até a célula B2, até a célula B15, e aqui está. Essa é a soma. Eu também posso fazer a contagem, claro que eu posso contar na mão, ou eu posso fazer também usar a função de contagem do Excel. Então, eu vou usar a função conte.valores, né, e aqui eu vou digitar. Eu sei que começa na célula B2, boto 2 pontos, vai até a célula B15, e aí pronto. Temos 14 valores. Então, essa célula B17 é a célula da soma dos valores de x. E o de B18 é a contagem, a quantidade desses valores. Logo, a média, como a gente sabe, vai ser igual à soma, que é B17, dividido por B18, que é a contagem. Pronto. Então, deu aqui 15, alguma coisa. Tá? Legal. Eu poderia também fazer uma coisa mais direta, é claro. Eu posso usar uma função pronta do Excel, que é a função média. Então, eu escrevo aqui igual a média do mesmo conjunto de dados, desde o B18 até o B15. Desculpa, o B2 até o B15. Então, olha só, deu o mesmo valor. Parece que deu diferente, né? Mas é uma questão de arredondamento. Eu posso, por exemplo, aqui reduzir ou aumentar o número de casas decimais. Então, esse 190, na verdade, é porque ele estava arredondando. Ó. Então, a gente pode brincar um pouquinho também com essas casas decimais. Tá? No final, depois a gente... hoje eu não vou discutir isso, mas a gente depois pode discutir a questão do arredondamento também, utilizando o desvio padrão. Né? Bom, mas é algo que vocês já viram em outra aula. Legal. Então, aqui eu já calculei a média, né, através da soma e da contagem. Deixa eu calcular agora o desvio, né, os desvios de cada medida e depois o desvio médio. Então, o desvio vai ser o quê? Vai ser o valor absoluto, então, ABS, do quê? Vou pegar aqui o desvio da medida x1, que está na célula B2. Então, vai ser isso daqui. Então, eu quero o valor absoluto de B2 menos o valor médio. Só que o valor médio eu já calculei. O valor médio está aqui, ó, na célula B19. Então, como eu quero fixar para todos os dados a célula B19, eu vou botar um cifrão. Então, vai ser cifrão B, cifrão 19. Porque aí sempre ele vai olhar para a célula B19. Tá? Então, pronto. Esse valor de 1,6385 é o quanto que esse valor do x1 ele está afastado do valor médio. E aí eu não preciso digitar tudo isso, né? Eu posso, por exemplo, copiar com Ctrl C e colar aqui embaixo, tá? Aí vejam que está fixado aqui, né? Mudou apesar de eu ter copiado e colado, quando eu colei ele passou de B2 para B3, mas o B19 se manteve por causa do cifrão que eu coloquei. E pronto, então esse outro valor aqui é o desvio do x2 e assim por diante. Então eu posso copiar e colar em todos, ou eu posso clicar aqui no cantinho e arrastar. É uma outra possibilidade, que aí ele já vai automaticamente calculando todos os desvios. Pronto. Aqui, então, como eu quero calcular o desvio médio, como é que é o desvio médio? É a soma de todos os desvios dividido pelo número de dados que eu tenho. Então, o que eu vou fazer é novamente a soma. Mas a soma eu já calculei aqui para essa coluna. Então, eu posso novamente fazer Ctrl C, Ctrl V, pronto. Então, esse 29.644 é a soma dos desvios. Para calcular o desvio médio, eu tenho que fazer novamente a contagem. Então, eu posso, de novo, copiar e colar. E a média vai ser a divisão dessa célula por essa outra, né? A soma dos desvios dividido pelo número de desvios. Então, está aqui. Então, deu 2,1174 o desvio médio. Vejam que aqui é exatamente o C17 dividido por C18, essa célula dividida por essa daqui. É a soma dos desvios dividido pelo número de desvios. Tá? Então, os desvios, eu posso calcular os desvios quadráticos,
que é aquilo que vai servir para o nosso cálculo do desvio padrão e da variância, né? Da variância e depois do desvio padrão. Então vamos lá. Desvio quadrático, como é que vai ser? Então eu vou aqui abrir parênteses, eu quero a diferença entre um dado valor, no caso aqui vai ser o x1, que está nessa célula, B2, eu posso clicar aqui, e aí eu vou subtrair de B19. Lembrando de botar o cifrão para ele fixar nessa célula B19 para todos os casos. Então, beleza, deu aqui o Enter. E, perdão, aqui eu tenho que elevar ao quadrado, né? Porque eu desvio quadrático. Então, acento circunflexo, 2 vai elevar ao quadrado. Pronto, deu isso daqui. Posso copiar e colar. Aqui com Shift eu vou selecionando todas essas células. Ctrl V, colei. Pronto. Então aqui eu tenho todos os desvios quadráticos. Para calcular o desvio, perdão, para calcular a variância, o que eu tenho que fazer? Para calcular a variância eu tenho que novamente somar todos os desvios quadráticos. Então vou copiar simplesmente a fórmula, está aqui, eu estou somando de D2 a D15. Vou dividir pelo número de dados. E aqui pronto, encontrei 8,72 para a variância desse conjunto de dados. Agora, como é que eu chego a partir da variância no desvio padrão populacional? A variância populacional é o quadrado do desvio padrão populacional. Então, o desvio padrão vai ser simplesmente a raiz quadrada. Então, o desvio padrão populacional vai ser isso daqui, a raiz quadrada da variância populacional, que é essa célula daqui. Então, pronto, é o D19. Então, está aqui, 2,95. Esse é o desvio padrão populacional do nosso conjunto de dados. E o desvio padrão amostral? Aí tem que olhar lá na fórmula, né? O desvio padrão amostral, ele vai ser a raiz quadrada do quê? De 1 dividido pelo número de contagens que nós temos. Então, vou abrir parênteses aqui. O número de contagens que nós temos é 14 menos 1. Você pode fazer isso de cabeça, né? Você pode botar o 13 direto, não tem problema. E isso multiplica aquele somatório da soma, então, de todos os desvios quadráticos. Mas a soma de todos os desvios quadráticos eu já calculei aqui. Né? Essa célula D17. Pronto, então fechei aqui o parênteses, me deu então esse bicho, 3,64437. Parece complicado de calcular? Eu não sei se é muito complicado, mas é trabalhoso, sem dúvida. Então, o que nós podemos fazer é utilizar as funções prontas do Excel. Da mesma forma que a média tem uma fórmula pronta, o desvio padrão populacional e o desvio padrão amostral, eles também têm fórmulas prontas. Então, essas fórmulas são as seguintes. Para o desvio padrão populacional, vou só comparar aqui, ele é o DESVPAD. Então, vejam, tem dois tipos de DESVPAD. Tem o DESVPAD A, que é o amostral. Olha aqui o textinho do lado, né? Diz que é de uma amostra. E o populacional. Quero o desvio padrão agora populacional. Então, é o DESVPAD.P. De qual conjunto de dados? Desses valores. Então, só seleciona aqui dos valores todos. Então, desde B2 até B15 e pá. Olha só quanto é que deu. Deu exatamente o que nós calculamos, né? Aqui para o desvio padrão populacional. E para o desvio padrão amostral? Então, nós podemos também calcular direto. DESVPAD.A. Então, vejam aqui, né? Esse é o da amostra, o DESVPAD.A. do mesmo conjunto de dados, que é desde o B2 até o B15. E o resultado, né, não surpreendentemente, é exatamente o que também nós calculamos fazendo a conta abertinha. Por que eu estou fazendo essa conta abertinha para vocês? Porque vocês podem utilizar essas funções. Eu recomendo que vocês usem essas funções. Porém, é importante vocês saberem o que elas estão fazendo. Por isso, eu realmente recomendo que antes de utilizar direto essas funções prontas, vocês façam esse exercício para entender se realmente estão entendendo o que essa caixa preta está te dando. É muito importante entender o que as caixas pretas dão para vocês. Vamos voltar então aqui para os nossos slides. Fizemos o nosso exemplo numérico. Beleza. Então,
Vocês, no primeiro experimento, utilizaram o desvio médio, tá? E agora eu estou apresentando o desvio padrão amostral, que tem uma fórmula mais complicada. Tá? E por que eu estou complicando as coisas? É maldade? Não, não é maldade. É pelo seguinte, o desvio médio ele não pode ser justificado diretamente a partir da distribuição gaussiana, da distribuição normal de probabilidades, que é a nossa hipótese primordial, né? E, por outro lado, o desvio padrão amostral, sim, ele é um resultado, ele pode ser deduzido a partir da distribuição de probabilidades gaussiana. De novo, nós vamos fazer essa dedução? Não. Isso pode ser, por exemplo, um tópico para um curso de estatística. No nosso curso primeiro aqui de laboratório, nós queremos aplicar essa fórmula. Estou explicando um pouco mais os detalhes. Aqui, pelo menos nessa videoaula, eu não vou explicar. Quer saber mais? Tem o Voolo, pergunta também para o professor. Tá? Então, nós não vamos utilizar daqui para frente o desvio médio, porque não tem significado estatístico. Tá? Nós vamos utilizar apenas o desvio padrão amostral. Esse é o cara que nós vamos, de fato, utilizar. Tá? Então, lamento, mas é o que realmente tem algum significado e é utilizado. É o que o pessoal na estatística realmente usa. É o desvio padrão. E aqui eu queria voltar, né, essa página 171 do livro do Poincaré, que eu já tinha apresentado numa aula anterior, só que eu quero voltar para o parágrafo anterior, em que ele fala uma frase muito curiosa. Né? Então ele fala que o Lippmann, Gabriel Lippmann, que foi o prêmio Nobel também de física, ele disse o seguinte, em tradução livre aqui, né, que os experimentadores imaginam que a distribuição normal seja um teorema matemático e os matemáticos que seja um fato experimental. Ou seja, no final das contas, várias coisas que nós estamos utilizando para o tratamento estatístico dependem dessa hipótese da distribuição normal, da distribuição gaussiana. E a não ser que você faça um número muito grande de experimentos, de repetição do teu experimento, a gente não sabe se a distribuição de fato é gaussiana. Então ela é, no fundo, uma hipótese, né? Uma hipótese de trabalho. E é isso um pouco a questão, ou seja, não confie muito. Tá? Inclusive, o que vem aqui antes da frase é todo mundo acredita nela, né? Porque os experimentadores acreditam que seja um teorema de matemática e os matemáticos que seja um fato experimental. Então, nós utilizamos isso, né? De fato, parece funcionar muito bem, tá? Mas não é uma verdade absoluta, tá? É uma ferramenta de trabalho. Então, para aprofundar um pouco mais essas discussões, eu recomendo aquela bibliografia que eu dei no início do curso, né? Naquela aula 0, e lá vocês podem encontrar vários aprofundamentos dessa discussão. Então, dessa forma, eu encerro essa aula e até a próxima.